Exaltado seja a glória do Santo Espírito, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que o Senhor, que a Senhora possam ser visitados. Eterno Criador, nos dê sabedoria dos céus para compreendermos a Tua Palavra. Uma das recomendações mais difícil que o Salvador nos recomendou é a que está no livro de Mateus 7, de 15 a 22. Onde o Senhor, para preservar a nossa fé, a nossa adoração ao Criador, nos recomenda: acautelai-vos dos falsos profetas, porque se apresentam vestidos de ovelhas e por dentro. É difícil conhecer alguém por dentro, as suas intenções, o seu coração. Por isso é muito difícil descobrir quem são os falsos profetas. Por quase 40 anos, estudando, vivendo a palavra, e na maioria das vezes sendo enganado pelos ensinamentos destes falsos profetas. Eu fiz um estudo passado, onde eu citei o nome de alguns falsos profetas, e muitos não gostaram. Eu compreendo. Aqueles membros que têm o seu pastor muito bem vestido, falando palavras bonitas na frente da igreja, dando tapinha nos ombros dos irmãos, das irmãs, falando aquilo que os membros agradam, falando de prosperidade, de coisas bonitas, coisas engraçadas, não quer que alguém fale que estes homens são falsos profetas. Eu compreendo muito bem, porque já aconteceu comigo. Onde eu descobri, onde o Espírito me mostrou, nas profecias, na sua palavra. Porque se formos olhar as ações desses homens a olho nu, jamais iremos descobrir que estes homens estão enganando, que eles são falsos profetas. É como Herodes, ao chegar diante de uma grande plateia, de um grande público, fazer um sermão bonito e as pessoas aplaudirem e dizerem: este é o homem de Deus, é a palavra de Deus. No mesmo instante, um anjo tocou na sua carne e ele morreu comido de bicho. Para todos que estavam ali olhando, aplaudindo, achando engraçado,
se satisfazendo com as mensagens de Herodes, achou que ele fosse um homem de Deus. E um dos enganos, entre milhares de enganos, dentro dos ministérios, é através da música, dos louvores. Isto aconteceu na glória, onde muitos anjos, nada menos do que os anjos, foram enganados através dos louvores na glória. E eu posso citar aqui na terra um exemplo: Davi e Saul. Quando o diabo entrava na vida de Saul, Davi tocava uma música bonita e o diabo saía da vida de Saul. Não, ele apenas escondia. Todas as vezes que o diabo apossava de Saul, Davi tocava uma música e o diabo não saía, apenas escondia. Aqueles que cantam no coral a música muito bonita, linda, ao estar cantando, se satisfazendo, se deleitando com os louvores, os seus problemas apenas são adiados. Mas quando param de cantar, para de ouvir a música, a sua vida volta tudo como era antes. A palavra diz: pelos seus frutos conhecereis. Difícil é conhecer, saber quem são os frutos podres que os falsos profetas estão produzindo. Se nós chegarmos em uma feira para conhecermos alguns frutos, somente depois de provarmos, de saboreá-los, de pedir para experimentar esses frutos. Uma melancia. Para sabermos se esta melancia está realmente doce, boa, é preciso experimentar. Aqueles que não querem passar pelas experiências que eu passei em vários ministérios, seria bom que estudasse a palavra com bastante atenção, com as revelações do Espírito. Assim os senhores irão saber que dentro da grande Babilônia não tem um só ministério que tenha a aprovação do Altíssimo. Dentro da grande Babilônia não tem um sequer ministério que tem a aprovação do Altíssimo. Aqueles que quiserem constatar o que eu estou falando, devem estudar a palavra com jejum, buscando as orientações do Espírito Santo para saber, para constatar quem são os falsos profetas, como que eles atuam e como que eles estão atuando.
Eu aprendi como alcançar milhares de seguidores no YouTube, como fazer mensagens agradáveis, como chegar diante de um ministério, fazer uma mensagem e os senhores dão o carro, dá a casa, tirar tudo do bolso e botar no altar. Eu aprendi isso dos lugares que eu passei. Os falsos profetas me ensinaram. Por que eu não uso? Porque o Senhor não me levantou para isso. Portanto, quando eu falo com os senhores sobre os falsos profetas, eu falo de algo que eu conheço. Para me alcançar centenas de seguidores no YouTube, na internet, é só fazer algumas fofocas, algumas mentiras, algumas inverdades, mensagens agradáveis. Mas o meu compromisso é com o Espírito, com a palavra, com aqueles que têm acessado e baixado esses estudos. Eu ainda digo que esses estudos não é para todos. São para uns poucos que têm o desejo da salvação. Aqueles que não querem, que não gostariam de passar pelas experiências as quais eu passei, deveriam estudar a palavra, deveriam buscar as revelações da palavra. Porque o que aconteceu, o que está acontecendo com muitos dos senhores, já aconteceu comigo. Os frutos. Para sabermos se um fruto é de boa qualidade, temos que experimentarmos estes frutos. E os frutos dos falsos profetas? Não quero aqui radicalizar, nem medir todos com a mesma medida. Mas os senhores já ouviram alguém falar palavras verídicas sobre a geração de crentes do momento? Mentirosos, falsos, enganadores, adúlteros, amantes dos prazeres, desrespeitadores. Muitos desses homens não respeitam a sua família, os seus cônjuges, dessas mulheres também. São frutos que estes homens estão produzindo, os quais poucas pessoas têm percebido. Por isso, quando alguém fala que o seu pastor, ou que alguns pastores são falsos profetas, estão dentro da grande Babilônia, estão tendo a reprovação do Altíssimo, seria bom, depois que os senhores discordarem, seria bom procurar na palavra, examinar as Escrituras, porque muitos dos senhores estão sendo enganados, conforme eu estive por muitos anos. E quando alguém fala que o seu pastor, o seu líder, é um falso profeta,
você não gosta. Seria bom se o senhor, se a senhora examinasse as escrituras, examinasse as profecias, para depois discordarmos daqueles que falam, que estão falando, que as mensagens pregadas por estes falsos profetas, atrás dessas mensagens está o grande interesse que muitos dos senhores não conhecem. Então, eu não falo de alguns pastores, que alguns pastores são falsos profetas. Não foi porque alguém falou. Muito destes eu convivi com eles. Além de conviver com eles, eu estudei na palavra, nas profecias, e o Espírito revela para todos aqueles que buscam com sinceridade a palavra, que dentro da grande Babilônia, aqueles que estão evangelizando dentro da grande Babilônia estão todos reprovados pelo Altíssimo. Aqueles que quiserem buscar o Senhor, eu dou-lhes um conselho. Começa a buscar num pequeno grupo, na sua casa, na sua vizinhança, sem ganância, sem muito manuseio com dinheiro, para que você receba a presença do Espírito e leve outros a ter uma experiência com o Espírito Santo também. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abre a sua mente, ilumine o seu espírito e também a sua vida. Eterno Criador, ilumine, abençoe a mente deste homem, desta mulher, para compreender as tuas verdades. E eu me levanto contra toda obra do mal, contra todo espírito de falsa doutrina, e digo, você perdeu, Satanás, para o inferno com o seu mal, na autoridade que há no Cristo, que venceu e está sempre vencendo para a glória do Altíssimo. Vamos participar da água? Senhor, ponha nesta água as tuas virtudes, a tua bênção, o teu poder. Quem dela participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância. Beba da água, lava o seu rosto, lava os seus olhos, para que os seus olhos físicos e espirituais possam ser abertos. Senhor te abençoe a você, todos que fazem parte da sua vida. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.